Bem-vindos ao programa Túnel Cultural. Eu sou o Matheus, sou do primeiro período de jornalismo da Universidade Positivo. Hoje vamos fazer a entrevista com o músico Pedro Weber. Pode se apresentar, Pedro? Olá, como ele disse, sou o Pedro Weber, sou músico instrumentista. Atualmente estou fazendo a pós-graduação em performance musical na Belas Artes e já sou formado no bacharelado em violão, venho tentando construir uma carreira, enfim, vamos lá. Pedro, o que te inspirou a seguir na carreira musical? Olha, comigo eu não tive aquela história meio mágica que as pessoas têm de ter uma família de músico e começa a desenvolver logo cedo, eu não tive tanto disso. Mas eu sempre tive pessoas que me apoiaram muito desde sempre e tive uma família muito musical, apesar de não ter músicos na família. Então fui muito incentivado a me expressar e eu sempre gostei de música, desde muito pequeno. Aí lá, quando eu tinha uns 13 anos, por aí, eu tive contato pela primeira vez com violão solo. Eu vi um primo meu que não é músico de carreira, mas ele tocava um pouco e foi a primeira vez que eu vi o violão como um instrumento solista e aquilo chamou muito a minha atenção. Ah, entendi. Desde então tô aí. Pedro, você lembra da primeira música que você aprendeu a tocar? Olha, foi Smoke on the Water, do Deep Purple. Mas não ela inteira, eu só tocava aquele riffzinho, aquele famoso. Ah, entendi. Dá pra dizer que foi a primeira música. Ah, entendi. Pedro, qual que foi o momento, assim, que você teve na tua carreira até agora, assim? Olha, eu quero falar de dois momentos que foram muito importantes, muito relevantes mesmo pra mim. Um deles foi uma recital de formatura da graduação, foi em outubro do ano passado, aqui na Capela Santa Maria, aqui perto. E assim, para a música instrumental, especialmente a música de concerto, pra gente que é instrumentista, aquele talvez seja o melhor palco da cidade para tocar. E foi maravilhoso, aquela acústica, ver todas aquelas pessoas, ver professores, ver gente que eu nunca tinha visto antes. E, enfim, amigos queridos, gente que participou da minha trajetória, foi um momento muito especial mesmo. Inclusive, muita gente que convive comigo, mas nunca tinha me visto atuar no palco e estava lá. E, enfim, toquei meu repertório, foi muito bacana, fiz um recital digno. Diria que foi digno. Fez jus com a minha trajetória dentro da universidade. Nossa, que bacana. E também eu gostaria de falar da apresentação que eu fiz no Teatro Guaíra. Esse foi esse ano ainda, é recente. Ah, entendi. Eu cantei os Choros 10 do Vila Lobos com o coro completo, então sob a regência do maestro Abel e, enfim, foi muito legal mesmo. Nossa, que bacana, Pedro. Se você pudesse dar um conselho, tipo, para quem tá começando, assim, qual que você daria? Quando a gente tá bem no começo, assim, na fase de formação, é muito comum a gente evoluir muito rápido, porque quando você não sabe nada e você sabe um pouco, é um grande salto. E é muito comum, depois desse pequeno grande salto, a gente fugir de algumas bases. Então, se você está fazendo acompanhamento, se você tem um bom professor de instrumento, ouça ele. Tem muita coisa que a gente pensa que é perda de tempo, que é inútil, que, enfim, não vai realmente gerar um desenvolvimento para a gente, mas gera. E é muito melhor a gente perder esse tempo antes e passar por essa chatice no começo do que ter um atraso de vida depois, quando você já está mais formado, você já tem outras coisas para fazer, você tem o seu repertório e, inclusive, isso pode evitar lesão, problemas musicais, enfim. Todo tipo de lacuna é ruim quando você chega a certo nível, que é exatamente o que acontece com a maioria dos estudantes brasileiros de música. Ah, entendi. Porque a gente não tem uma formação consolidada musical no Brasil. É pouquíssima gente que tem acesso a isso, né? Então, não temos um programa estatal, assim, de ensino de música coeso no Brasil inteiro. Salvo algumas exceções, assim, mas ainda assim não é como é a realidade de outros países, inclusive países próximos, que, por exemplo, a Venezuela tem um programa de ensino musical muito mais forte que o brasileiro. Que nem fora do Brasil, assim, os programas, assim, muita gente, tipo, estudante, né, aqui do Brasil, vão para outros países para poder aprender, tipo, música, acho que dança também, alguma coisa assim. Nas artes, né, a gente foge, né, a gente acaba fugindo bastante. Que, querendo ou não, é um caminho comum, assim, para a maioria dos grandes artistas, não todos. O meu professor, por exemplo, ele foi um grande concertista, ganhou um monte de concurso, é uma pessoa absolutamente relevante, mas ele não necessariamente fez carreira fora. Ele estudou fora, mas não fez carreira. Então, é relativo também, porque a gente não deve nada para ninguém. O Brasil é potência cultural, sempre vai ser. A gente só tem problemas de realidade material mesmo, mas aqui é realmente... Se eu pudesse, ficaria aqui para sempre, mas
muito provavelmente nos próximos anos eu vou tentar estudar fora. Ah, entendi. Que bacana, Pedro. Como que você definiria seu estilo musical? Olha, é difícil, porque enquanto um performer, enquanto um intérprete, que é o que eu sou, a gente acaba tocando música dos outros. E normalmente eu tento buscar a minha identidade, ser fiel comigo mesmo, porque a gente tem que ser fiel ao texto que a gente está tocando, tem que ser fiel à partitura, tem que ser fiel ao estilo, porque no violão clássico a gente toca muito repertório antigo, então desde Renascença até Romantismo, por aí vai. Então a gente tem que também passar um pouquinho do que a época dizia. Então a gente tem que fazer essa conciliação do colocar o eu dentro do discurso com o discurso em si e da melhor forma que a gente puder passar um pouco do que a época dizia, porque a arte é uma expressão do tempo. Então, ultimamente eu tenho até dado uma segurada na minha identidade dentro das peças, porque eu percebo que às vezes eu coloco demais de mim e de menos do que o discurso pede. Mas o que eu gosto de entregar nas minhas performances sempre é intensidade, então eu gosto muito de porrada quando eu tô tocando. Eu gosto de fazer, não diria exageros, mas também gosto. Mas eu diria que eu gosto de ir nessa linha de contrastes e tal. Eu não sou uma pessoa que tem uma interpretação tão focada no controle, igual outros intérpretes têm. Mas, enfim, são escolhas, são gostos, e cada um tem o seu. Só que o gosto também é construído e o gosto também, na minha área, ele é baseado por fatores não subjetivos, que é a parte formal da música, né? Ah, entendi. Pedro, como você já experimentou misturar diferentes gêneros, assim, nos seus repertórios, etc., assim, nas suas performances? É o que eu faço, é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Falando, por exemplo, no meu recital de formatura, eu abri com uma peça do século XVI, original para alaúde, instrumento renascentista, de um compositor que foi contemporâneo do Shakespeare. E disso eu fui para período romântico, toquei bastante coisa do período moderno, que é o que eu mais gosto de tocar, especialmente Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro, que é um dos maiores nomes da música mundial. E eu sempre gosto de fechar com o repertório brasileiro mais popular, então arranjo meu, então a última, o bis que eu geralmente faço é Canto de Ossanha, do Baden, gosto bastante de tocar essa. Então eu gosto de variar. E, enfim, a gente tem que sempre buscar novos ares, mas além do clássico eu também já me aventurei em tocar roda de choro, esse tipo de repertório, mas não é minha especialidade. Então, reverencio muito as pessoas que fazem isso muito bem, porque eu sei o quão difícil é. Porque quando a gente quer tocar coisas em alto nível, quer se especializar, é meio difícil a gente ficar transitando muito entre estilos, entre instrumentos, a gente tem que manter uma constância, sabe? Uhum. O que é até meio cruel, assim, porque você tem que abdicar de muita coisa. Sim. Tal qual um esportista faz, né? Esportistas de alto rendimento. Então, a gente tem que abdicar. Pedro, que nem você já teve, assim, propostas que você recebeu para fazer recitais, repertórios que você teve que recusar, ou, tipo, por algum motivo, outra coisa, algo do tipo? Olha, eu tive que recusar já uma vez, porque seria um repertório com uma cantora lírica, e ela queria que eu fizesse peças originais para piano e voz, ia ser muito complicado de adaptar e não ia soar bem. Daí, nesse eu tive que recusar, não gosto, normalmente quando dá eu aceito, assim, mas esse realmente não ia rolar, não. É que nem, Pedro, você falou que tem, tipo, vontade, assim, de estudar fora. Você já, tipo, recebeu, assim, alguma proposta para ir para fora do Brasil, fazer algum curso de música, assim, parte, assim, mais na sua área, assim? Normalmente, questão de propostas, assim, só figuras muito, muito absurdamente geniais recebem esse tipo de coisa do colo, né? Gente que se destaca muito, muito, que por enquanto não é o meu caso, mas eu estou buscando. Mas eu tenho boas possibilidades, sim, de estudar fora, já tenho alguns contatos, conheço gente de universidades por fora e amigos que poderiam me apoiar, então tenho bastante possibilidade. E ao mesmo tempo que isso é bom, também é meio agoniante, né? Porque a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, porque são decisões que a gente pode voltar atrás, mas ainda assim tem uma questão de subsistência, né? Que você tem que investir, e ir para outro país é sempre um desafio, sempre muito pesado. Que nem já tem, tipo, algum conservatório, alguma escola, assim, de música que você pensa assim, tipo, quero estudar nessa escola algum dia, etc, assim?
Olha, eu gostaria muito de... Mas esse é sonho meio de quase todo músico, né? A gente sempre fala muito da Royal Academy de Londres, a gente sempre fala... Enfim, tem muitas universidades muito boas na Alemanha, porque normalmente a gente tenta buscar o lugar de acordo com o professor que vai orientar a gente, professor de instrumento. Então, hoje em dia eu gostaria muito de estudar com o professor João Carlos Victor, ele dá aula na Bélgica, cidade de Leuven, nunca sei pronunciar o nome da cidade, mas é uma cidade lá na Bélgica. É um nome meio complicado. Eu gostaria muito de estudar com ele no, se não me engano, a sigla do lugar é LUCA, o nome da instituição. Mas, enfim, penso no Conservatório de Maastricht, ter aula com Carlo Marchionni, um italiano muito bom, e tem bastante possibilidade. Quem sabe também, eu não posso deixar de cogitar o Brasil também. Eu gostaria muito de ir para a URGS. Então, lá tem um programa de pós-graduação muito legal em música, assim, é muito forte. Enfim, tem peso 7 no MEC, e isso é raro no Brasil. Além da boa possibilidade de bolsas, então... Eu gostaria muito também de estudar com o Daniel Wolff lá. E além de ser perto, né? É mais perto. Ir para outro país. Que nem, Pedro, uma última pergunta, assim, antes. Como você se imagina daqui, tipo, alguns anos, assim, na música? Vivo, de preferência, subsistindo. E, enfim, eu gostaria... A gente geralmente tem uns planos, assim, mas eu tento não focar demais nisso, porque eu percebi que não tem funcionado, nas vezes que eu tentei racionalizar demais essas coisas. Eu tenho que simplesmente me jogar e tentar as oportunidades. Então, vou tentar concursos esse ano e vou tentar as provas para diferentes lugares e na hora que eu tiver que tomar a decisão, eu vou tomar essa decisão. Então, idealmente, eu gostaria de, daqui a uns anos, vamos chutar 10, eu gostaria de já ter a minha especialização, eu vou pegar esse diploma, um mestrado, quem sabe um doutorado em performance também. É um sonhozinho que muita gente tem, fazer todas essas fases, estudar fora, construir uma carreira e depois voltar para o Brasil para dar aula na universidade aqui. Isso seria muito legal, uma estabilidade ímpar que a gente tem e a docência também ela pode ser muito bonita. E eu gostaria muito de ser professor e, enfim, mas isso bem para o futuro, assim, bem para o futuro. Eu quero ter uma experiência de carreira antes, até para eu descobrir se é isso que eu quero mesmo. Porque carreira de concertista é uma coisa que não existe exatamente no Brasil, é muito complicado, mas lá fora sim. E eu quero ver se é para mim mesmo, porque a gente precisa de muita resiliência mental, exige muita... É muito esforço, é muito tudo. Então, eu quero ver se eu quero isso mesmo. Para finalizar a entrevista de hoje, o Pedro vai dar uma palhinha de como é a sua música. Essa foi a entrevista de hoje, gente. Pedro, obrigado pela sua participação de hoje. Foi muito gratificante para a gente ter essa primeira oportunidade. As redes sociais, tanto minha, do Pedro, e das redes sociais do Túnel Cultural, também vão estar aqui na descrição, tanto como a nossa apresentadora, que é a Maria, que ela não pôde estar presente hoje, e do nosso cinegrafista, Kevin. As próximas entrevistas a gente vai trazer novas pessoas e vai ter muitos episódios para vir pela frente. Então,
fiquem ligados e acompanhem o Túnel Cultural nas redes sociais. Tchau, tchau, gente! Tchau, pessoal.